Sétimo ano, continuando então o nosso estudo de triângulos, tá bom? O triângulo, depois eu vou colocar para você que quando nós temos três retas que elas se encontram, nós vamos colocar três retas, duas vão se cruzar, formando assim uma região. Essa região vai ser chamada de triângulo, tá bom? Vamos, por enquanto, nos ater ao seguinte: como que eu classifico os ângulos, os triângulos? A classificação segundo os ângulos. Então, eu posso classificar um triângulo, uma região triangular, por exemplo, com relação aos ângulos. Eu vou aproximar a câmera. Aqui nós temos um triângulo, temos uma medida aqui, de 90 graus, tá? Quando eu tenho essa medida de 90 graus em um triângulo, então, eu tenho essa medida aqui que vale 90, tá? Que é bem aberta, e vou ter essas duas medidas pontiagudas aqui, que é aquele instrumento triângulo que eu mostrei para vocês, Tenho duas medidas bem agudas, pontudas, e tem um ângulo de 90. Quando acontecer isso, esse triângulo vai ser chamado triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo que mede 90, tá? Desses três ângulos aqui, esse ângulo aqui vai ter a medida de 90. Então, ele vai ser chamado triângulo retângulo, muito tranquilo. Quando, pessoal, nós tivermos um triângulo, se você observar esse triângulo do outro, ele vai estar mais inclinado aqui, mais aberto, tá? Então, o que acontece? Esse sinalzinho aqui é de maior, esse ângulo, essa abertura aqui é maior que a de cima, esse símbolo aqui é de maior que 90. Quando nós tivermos um triângulo que um dos três ângulos for maior que 90, esse triângulo vai ser chamado triângulo obtusângulo, tá? Triângulo obtusângulo. O que significa? Que ele tem um ângulo maior que 90. Ah, legal! Quando eu tiver um triângulo que o ângulo for maior que 90 graus, o nome dele é obtusângulo. Quando eu tiver um triângulo que dos três ângulos, um ângulo tem uma medida de 90, ele vai ser retângulo. Se eu tiver um outro triângulo que tem uma medida dos três ângulos maior que 90, esse triângulo é obtusângulo. E por fim, pessoal, se nós tivermos aqui um outro triângulo, tá? Que é diferente do segundo caso, é mais parecido com o primeiro, mas ele está mais inclinado nessa parte, Essa parte aqui ele está mais inclinado. Então, o que acontece? Observe que as três pontinhas, os três vértices do triângulo são pontiagudos, são mais finos, tá? Tá vendo? Esse triângulo aqui é chamado acutângulo. Interessante, legal. Quer dizer que o acutângulo é um triângulo que tem todos os ângulos menores que 90. Não esqueçam, sétimo ano, eu tenho um triângulo que os três ângulos de dentro são menores que 90, ele é chamado acutângulo. Eu tenho um triângulo que tem um ângulo maior que 90, ele é chamado de obtusângulo. E se eu tiver um triângulo que tem três ângulos, sendo um dos três maior, igual a 90, ele é chamado de retângulo. Essa é a classificação dos triângulos segundo os ângulos. Vou cobrar isso na prova de vocês, hein? Até mais.